Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para fazer mais uma vez a recapitulação da lição da Escola Sabatina. É um momento prazeroso para nós. Eu acredito para você também que já nos acompanha aí todo sábado e também pela o que fica gravado no YouTube, né? Então é um momento que a gente vai fazer aqui o estudo da Palavra de Deus. E não há nada melhor do que estudar a Palavra de Deus. Pelo menos para mim, não há nada que me dá mais prazer do que estudar a Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, porque agora nós iremos fazer esse estudo. Eu tenho aqui a presença do meu irmão Ed. Olá pessoal, bom dia, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui para que a gente possa estar recapitulando esses temas tão importantes, né? Fala da vida e do ministério de Jesus aqui na Terra. Irmão Messias. Bom dia a todos, feliz sábado, estamos aqui também para dar mais uma pincelada aqui nessas verdades que a gente aprendeu a semana e agora a gente vai aqui expor aqui pontos bem relevantes dessa lição. Muito bem, irmão Wagner. Prazer a todos, fiquem à vontade, que vocês possam estar compartilhando, né? Essa mensagem aí, esse vídeo no nosso canal para todos os seus amigos. Estamos aqui, mais uma vez, para essa recapitulação. Um bom sábado a todos. Muito bem, é isso mesmo. Nós já estamos na lição número 10, né? Já encaminhando já para o finalzinho do trimestre, né? Desse guia que estamos estudando aqui, os temas do Evangelho de João. E que temas que estudamos aqui enriquecedor, não é isso? São temas assim que apontam para a verdadeira essência do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem, como o João fala, né? O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E João traz assim de forma maravilhosa essas verdades que apontam para Cristo como o Filho de Deus que veio nos salvar. Então já estamos aqui na lição 10 e o tema da lição 10 é o caminho, a verdade e a vida. Essa frase foi dita por Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa frase aí já seria o suficiente para mostrar para o mundo todo que Cristo, ele é o Filho de Deus, né? O verso da lição, o verso da semana, ele se encontra em João, capítulo 1, versículo 18. Antes de lermos o verso, eu gostaria que o irmão Messias fizesse uma oração, pedindo que o Espírito Santo ele conduza esse estudo e prepare nossa mente e nosso coração para receber a palavra do Senhor. Então vamos orar. Bondoso Deus, gracioso e maravilhoso Pai, querido Jesus, que é o nosso Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós, e querido Espírito Santo, que é o nosso professor, que agora pedimos que o Senhor esteja aqui fazendo presente, iluminando a nossa mente, trazendo compreensão, para que nós consigamos levar essa mensagem e falar dessas verdades tão essenciais para a nossa salvação. Que o Senhor esteja abençoando nós aqui e todos que estão nessa transmissão, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Você leu o verso para a gente, Ed? Leio sim. O verso diz o seguinte, o verso está memorizado. Ninguém, na lição 10, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18. Muito bem. Então, Wagner, esse verso aí deixa claro que ninguém viu a Deus. E parece contraditório, porque ao longo toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, há vários relatos de pessoas que viram a Deus, né? Moisés viu a Deus, Isaías viu a Deus, muita gente viu a Deus. E o verso diz aqui que ninguém viu a Deus. E aí, como é que a gente fica agora? A gente fica meio, assim, meio perdido, né? Às vezes as pessoas pegam um exemplo, né? Como aqueles relatos das guerras que ocorriam no Antigo Testamento. Deus ele fala, né? Deus ele fala, invada, elimine todas as pessoas daquele povo e não deixe nenhuma semente. Mas só que aí, posteriormente, pouco tempo depois, a gente viu que aquele povo estava no decorrer da história da Bíblia também. Mas Deus ele não tinha falado para eliminar todos e não deixar nenhuma semente. Então, assim, a Bíblia ela tem uma linguagem, nessas questões aqui, a Bíblia tem uma linguagem que ela é muito enfática, né? Uma linguagem assim, muito, de forma muito enfática, de forma que às vezes a gente é meio difícil de entender. Uma forma, às vezes, parece que meio dura, mas de forma extrema, às vezes. Mas só que, na verdade, quando
aquela questão também quando a Babilônia invadiu Israel, que levaram todos os cativos, Sim. não ficaram nenhum, mas ficaram ainda um povo lá, né? Alguns remanescentes ficaram lá. Então, assim, quando a Bíblia fala a respeito disso, que ninguém jamais viu a Deus, realmente, mas lá Moisés, na fina da rocha, ele viu Deus. Bem, no caso, pelas costas, né? Mas não é bem assim. Ele viu a glória de Deus. Agora, o formato do corpo de Deus, aquilo que realmente ele Essência, né? ninguém conseguiu ver. Porque a própria Bíblia fala que se alguém visse, iria ser... Não resistiria. não resistiria, Ninguém- seria consumido, né? Ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Exatamente. Agora tem um detalhe. O próprio verso aqui, ele traz uma dica, Uma luz, né? uma luz pra gente. Essa Isso. luz, assim, Sim. Aí exatamente. diz assim, ó, ninguém viu a Deus. O Filho unigênito que está no Pai é quem revelou. Então Exatamente. isso mostra pra gente que quando a gente fala em Deus aparecer para o ser humano, usa-se o termo epifania, né? Aparição, manifestação de Deus. Então toda vez que alguém viu a Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, não era o Pai, era o Filho. Isso. Exatamente. Porque diz aqui que o Filho é quem o revelou. Então quando Moisés viu a Deus na sarça, Moisés viu a Deus na rocha, quando Abraão viu a Deus, quando Isaías viu a Deus no santuário, todos esses aí que viram a Deus, eles viram, na verdade, o Filho, Cristo, antes de ser encarnado. Né? Então, O curioso que a gente entende aqui desse texto é que toda a comunicação entre os céus e a terra é feita pela segunda pessoa da divindade. E essa pessoa é chamada de Jesus, ou Filho de Deus. E aqui fala o Deus unigênito. E tem outras versões que falam o Filho unigênito. E muitos pegam essa passagem aqui, nós que estamos aqui, vocês que estão nos ouvindo, que para afirmar que Deus, que Jesus Cristo é um ser criado. Um ser criado. E esse me ajude aí no grego, esse termo aí, unigênito, em grego, significa o quê aí, Wagner, ou Fábio? na verdade, se fosse usar essa palavra unigênito, Não seria unigênito, né? foi traduzido como unigênito, seria único gerado. Isso. Só que, na verdade, a palavra que João usou é monogenes, Sim. que significa o único da espécie. O único da espécie, né? Aí não tem contradição. Então não está se referindo a uma condição apenas daquele de um evento, mas sim de uma singularidade de uma pessoa. Quer dizer, Jesus é o único da espécie. Ele é divino humano, ele é 100% Deus e 100% humano. Ele foi nascido de uma forma sobrenatural, através do poder do Espírito Santo. Por isso que quando o anjo falou para Maria, falou, o ente santo que você vai gerar é o Filho de Deus. Exatamente. Então a gente já vê, não é, que com todas essas evidências aí, Jesus é de fato esse Deus unigênito, não porque ele foi criado, sim porque ele sempre existiu. Muito bem. E interessante que ele é único nas duas esferas. Ele é o único Deus que também é homem e o único homem que também é Deus. Isso. Então, ele é um unigênito, ele é monogenese nas duas esferas. Isso. Não é isso, É interessante no verso que volta, né, o que vocês falaram anteriormente. Esse verso a gente precisa enxergar ele com uma ótica diferente, que ele não é um verso que nos vai trazer confusão ou uma palavra que vai fechar as portas para o entendimento a respeito de quem é Deus, mas na verdade ele é uma solução, porque diz que é por meio de Jesus, somente por meio de Jesus é que a gente consegue ver, enxergar e saber realmente quem é o Pai. Exatamente. Então tem uma possibilidade de você saber e ver quem é Deus e não morrer, e somente por meio de Cristo. Exatamente. Ele falou isso para Pedro, né? Mas só que se a gente parar para analisar, às vezes causa uma certa confusão por todo o tradicionalismo que a gente viveu pela influência grega e tudo, porque, tipo assim, as pessoas nunca imaginariam que, poxa, como é que um Deus ele pode se transformar em um homem? Exatamente. Pode haver uma... Isso, mas só que tem aquela situação. Nós, seres humanos, estamos limitados a ser seres humanos. Os animais estão limitados a ser Isso, animais. claro. Mas Deus, como criatura, ele pode se revelar da forma que ele quiser. Porque criador, né? ele é criador. Isso. Um exemplo. O próprio Deus falou através da boca da jumenta. Sim. Então,
o próprio Jesus Cristo, com o decorrer da história, depois que o pecado chegou ao mundo, ele veio se revelando como anjo, ele se colocou como arcanjo, ele se colocou como servo, apareceu a Abraão, quando foi para falar que Sara iria estar grávida. Então pode se revelar de qualquer forma. E outra coisa também, né, vai só um pouquinho aqui. No deserto mesmo, ele se revelou como uma nuvem, né? A nuvem de fogo e a nuvem. A coluna de fogo. Não é? Exatamente. Então Olha. ele pode, a essência, quer dizer, Deus, ele das coisas que foram criadas, ele pode se revelar da forma que ele quiser para proteger o seu povo ou para se revelar ao seu povo. Né? Então, assim, mas a principal forma que ele veio mostrar ao mundo é como o Filho de Deus encarnado, né? Uma diferença, só para os irmãos, entre reencarnação e encarnação. Encarnação só existe, reencarnação não existe perante a Bíblia, e encarnação foi aqui Jesus Cristo, ele viveu aquilo que foi profetizado em todo o decorrer da palavra de Deus, né? E que fazia parte do plano da salvação, né? Exatamente. A encarnação de Jesus era essencial para a salvação do ser humano. Ele precisaria, porque Deus não morre, Deus é imortal. Mas como resolver esse problema? Se só ele poderia resolver o problema do pecado. Ele teria que se tornar o quê? Um ser humano. Foi o que Jesus fez através da encarnação. O que a gente tem que entender através da palavra de Deus é dessa forma. Exatamente. Não é? É isso mesmo. Mesmo porque dentro dessa questão que a gente está falando aqui, por que o ser humano não pode ver a Deus? Porque o pecado criou essa barreira. É claro. E Jesus aqui no próprio verso da lição, né, o título que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é esse caminho que quebra essa barreira entre Isso. Deus, o ser humano, por conta do pecado. E a gente vai ver dentro da lição aqui os mecanismos para que realmente a gente identifique em Cristo, sendo esse o único caminho para que o ser humano tenha acesso novamente ao Pai. Isso. Foi perdido por outro pecado. Exatamente. E Wagner estava falando uma coisa aqui bem interessante, que as formas que Deus usa para se revelar. E aí a gente vê que realmente Deus usou várias formas, inclusive já falou através da jumenta, usou, como o Messias falou, a nuvem, a coluna de fogo. E isso mostra para a gente que Deus ele tem várias formas de se revelar realmente, e eu costumo dizer que Deus ele tem dois livros. O livro de suas obras, que é a natureza, e o livro das suas palavras, que é a Bíblia. Né? E pelo livro das suas obras, que é uma revelação geral. De Deus, ele se revela até por uma árvore, um peixe, um pássaro. Tudo que a gente olha e é belo na natureza, nós sabemos que ali tem a mão do Criador. Isso. Foi Deus que fez assim, um pássaro com seus mecanismos para conseguir voar, para conseguir cantar, para conseguir fazer tudo. Não é? Tem a mão de Deus, aquilo não surgiu do nada, do acaso. A gente vê os peixes, enfim, tudo que tem na natureza, uma teia de aranha, Revela um criador, um ser criado. inteligente, com propósito. Tudo na natureza tem um propósito. Você já reparou, irmão, que está nos ouvindo aí? Que nada na natureza é por acaso, tudo tem uma função, tudo tem um propósito. As formigas, as moscas, os insetos, cada um tem sua função. Dentro da natureza é um mecanismo que gira e ele é simétrico. E a principal de todas é a Bíblia, né? Que se não existisse ela, não existiria a natureza, né? E todas elas mostram um ponto interessante de por que Deus é eterno. Porque ele tem autoridade e revela realmente que ele é o Deus. Porque ele tem autoridade sobre tudo aquilo que ele criou. Por isso que ele usa o que ele quer do jeito da maneira que ele quer. E acaba convergindo para que as pessoas entendam e volte-se o foco para ele como Criador. Exatamente. E aí o ponto que eu queria trazer é o seguinte. Aqui diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos e entendemos que não existe outro caminho de salvação que nos conduz ao Pai, a não ser Jesus. Aí surge uma pergunta. Uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, como ela conseguirá chegar até o Pai? Nós sabemos que existem as religiões indígenas, eles adoram o Deus deles. E na forma deles entenderem, todos eles adoram a divindade. Mas será que o índio que não conhece a Jesus, ele vai conseguir chegar até Deus? Ele vai conseguir a salvação? Então, Deus se revela pela natureza. E mesmo um indígena nunca tendo ouvido falar de Jesus, ele conhece Jesus pela natureza. Isso. Não é Porque isso? a natureza revela o Criador. O Criador. Não é? Exatamente. E outra coisa que eu estou procurando aqui, mas não estou conseguindo encontrar, Deus ele colocou a lei dele dentro do coração do ser humano. De todo ser humano. Então, qualquer pessoa, ele tem assim, uma noção do que é certo e do que é errado. Exatamente. Não é? Tem uma noção, mesmo assim bem vaga, mas tem. Dentro do uma seu noção contexto de vida. de vida ele tem. e de conhecimento.
igual você falou, citou aí as tribos indígenas. Então, eles vão viver segundo essa lei que Deus colocou. E eles vão ter uma noção ali do que é certo e do que é errado, Ou seja, de acordo com o que eles sabem de visão E isso, Ou é, seja, mundo, né? isso é confirmado dentro do padrão dele de julgamento, de Isso. acordo com o conhecimento e dado o Isso. contexto de vida dele, né? Uns Sim. mais, cobra mais, outros menos, ele tem aquele cuidado de observar essas questões. Isso, com Ou certeza. seja, dentro do ser humano tem uma moralidade já intrínseca nele, É. que foi colocada por Deus. Isso. O ser humano, independente de onde ele nasceu, de que sociedade ele faça parte, ele sabe que não é certo, por exemplo, ter relações sexuais com a própria mãe. É, com E certeza. quem falou isso para ele? Aí, ó. Né? Isso daí já Essas leis que são resquícios dos mandamentos de Deus, né? Que estão aí em cada etnia, né? Em cada povo aí. Isso aí foi trazido primariamente de uma religião principal, de uma ligação principal com Deus. E que isso foi se passando, foi se perdendo, a maior parte com o passar do tempo, mas ainda existe essa essência até hoje. Porque a principal, como nós sabemos, depois do dilúvio, começou com Noé e os seus filhos, né? Eles sabiam dos mandamentos de Deus, do conhecimento do Deus verdadeiro. Se dividiram e se transformaram em vários povos, mas esses resquícios foram deixados, né? E é uma dos coisa que mandamentos está de Deus. impregnada no ser humano, independente do ser humano ter contato. Por exemplo, se você pegar um recém-nascido e isolar ele da sociedade, ele vai crescer com alguns princípios de moralidade dentro dele. Exatamente. Aí, esse É ponto que você natural. colocou é importante porque, por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, mas os mandamentos foram dados por Moisés, a lei de Moisés. Se a gente for olhar, quando o primeiro assassinato dado no planeta Terra, Caim matou Abel, ele sabia que era proibido matar, ele já sabia que tinha um mandamento lá de Deus, ele não matará. Exatamente. Sabe por quê? Ele escondeu. Se ele achasse que era normal matar, ele não ia esconder. Eu matei, o que é que tem? Era como se fosse beber água, eu bebi um copo de água. Não, eu matei Abel ali. Mas ele sabia que era, moralmente ele sabia que ele estava errado. Isso. Ele escondeu. Hum, Então já estava impregnado dentro dele a moralidade que Deus que colocou. isso. Por isso que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. E o texto, eu encontrei o texto aqui, eu vou ler aqui para nós aqui, para vocês que estão nos assistindo aí. Está em Romanos 1:20, diz assim a palavra de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Exatamente. Aí, tá vendo? Então, Deus colocou essa noção para a gente ter o discernimento entre o que você tem, você pode fazer e coisas que você julga que aquilo ali não pode fazer. Então, isso aí é uma coisa inerente do ser humano. Em qualquer momento e em qualquer lugar e em qualquer situação. Exatamente. Aí Wagner colocou um ponto bem interessante aqui também, sobre essa questão que ele falou da religião principal, né? A primeira religião, o primeiro ensinamento que o ser humano pegou, Deus ensinou, né? A gente sabe que no Jardim do Éden, Deus era o professor de Adão e Eva, ele vinha ensinar, orientar, e tinha os anjos também que auxiliavam nesse Isso. Ellen White fala isso muito bem. Isso. Então, havia uma verdade primeira, né? Sim. E aí, dessa verdade foi se derivando e surgiram várias verdades, entre aspas, sim. né? E aí a gente se pergunta, né, Wagner? Como saber, por exemplo, a gente sabe que só um caminho leva a Deus, que é Cristo. E dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Pluralismo Como religioso. você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo aí, sabe, acho que na lição passada eu perguntei, como você sabe que o que você sabe é verdade? Aí eu te pergunto, como você sabe se o caminho que você está seguindo, a religião que você está seguindo, ela vai te levar a Deus? Ou como você tem Wagner? certeza, né? Isso. Tá, massa. Como você saber que aquilo que você segue, aquilo que você acredita, é o caminho que te leva a Deus? Se é fé ou crendice, né? Ou seja, em que você está fundamentado. Exato. Então Onde é que fica você tem aí. seu fundamento. E a única regra, o único parâmetro está aqui. Se o que você segue, se o que você vive, se o que você acredita, ela está 100% pautada na palavra de Deus, aí você está no caminho correto. Só que aí fica um alerta. Tem muitas coisas que é ensinado nas igrejas, hoje em dia, em muitas igrejas, que é totalmente divergente do que está escrito na palavra de Deus. Então, cabe a você examinar as escrituras, como faziam os bereanos,
E aí você vai, tira a sua cosmovisão, porque muitas vezes nossa tendência nos leva a não enxergar o que a palavra está dizendo. Às vezes a gente já vai com uma pré-ideia, concepção para a palavra, a gente usa a Bíblia para ser um cabide para pendurar nossas concepções. Então, esvazie-se de si, examine as Escrituras, e aí você vai entender que aquilo que você acredita, aquilo que você segue, ela está ou não está pautada pela palavra de Deus. E tem que ser 100%. Eu falo isso para você e também falo para mim. Eu sempre me questiono e peço a Deus sempre, para Deus não me deixar no engano, não me deixar cego com relação à verdade que eu acredito, à verdade que eu sigo, porque são vários os caminhos que existem, mas só um caminho leva a Deus. Eu não estou dizendo para você que só a igreja adventista é certa, só a igreja adventista, só os adventistas estão salvos, não. Se tiver um adventista que prega isso, ele está errado. Ele não é um verdadeiro adventista. Porque nós adventistas acreditamos que quem salva é Cristo, não a igreja. Eu entendo que a igreja que eu sigo, que a igreja que eu congrego, a adventista, ela está 100% pautada, até onde eu sei, as doutrinas da igreja está 100% pautada pela palavra de Deus. Entendeu? Mas eu faço o convite para você. Examine se a igreja que você congrega, a doutrina que ela prega, está pautada 100% na palavra de Deus. Se está, ótimo. Aí você está no caminho correto. Se não está, procure uma igreja que está pautada 100% na palavra de Deus. Porque senão você está pegando um atalho. Você não está pegando o caminho correto. E o caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo. E lembrando de uma coisa, né, gente? Temos conceitos hoje dentro da igreja adventista, né, Fábio? Que a gente não bate o martelo. Todos os líderes da igreja, pastores que passam a sua vida estudando, né, pesquisando, se reunindo com eles. Tem coisas que eles relatam assim, não acreditamos. Tem essa possibilidade e tem essa aqui. Isso, tem essas duas possibilidades. Um exemplo, em relação às profecias. Olha, gente, tem essas duas possibilidades. Mas quando acontecer, aí vamos saber se foi isso ou se não foi. Então, assim, tem coisas que deixam abertas, né? Que não fecham, não batem martelo, né? Só quando elas acontecerem, né? Isso, Por então... exemplo, as profecias do capítulo 13, capítulo 17, capítulo 18, a gente tem que esperar elas acontecerem. Aí você só fala de qual livro? De Apocalipse, né? Do Apocalipse. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem que parar para analisar que muitas pessoas, como você mesmo falou, Fábio, muito interessante, pegam um verso e colocam ali a sua base doutrinária daquela religião. E assim, e parando para analisar, como Paulo falava, né, que nos últimos dias muitos pregariam avarezas, né? Exatamente. O amor ao seu próprio eu, né, as avarezas. Então, assim, o amor ao dinheiro. Então, as pessoas utilizam hoje da religião e da sua fraqueza, muitas vezes, irmão, você que está nos assistindo, aproveita-se das nossas fraquezas, das nossas turbulências que vivemos no dia a dia, as fraquezas familiares ali, as dificuldades familiares, dificuldades financeiras, algum desequilíbrio psicológico, aproveitam disso aí para colocar o desejo deles ali. Exatamente. Que é, muitas vezes, na maior parte das vezes, o dinheiro ou mesmo a sua própria fama. Então, assim, um verdadeiro líder, ele não vai ficar pegando e colocando a sua base em nenhum verso da Bíblia e criando ali a sua doutrina, não. Eles vão lá e, como diz o próprio Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali, né, para a gente poder examinar a Bíblia toda. Então, dentro desse contexto da palavra que você falou, liderança, líder, assim como Jesus foi o grande líder aqui na Terra, ele sabia que sua partida já estava próxima e ele precisava tornar bem claro todos os conceitos a respeito da revelação que ele passava do Pai para as pessoas. E precisava ser mostrado para os discípulos como exercer a autoridade e a liderança. E aí entra a figura da cerimônia do lava-pés, né? Como Jesus falou que eles deveriam entender isso, já que depois da sua partida eles precisariam passar esse conhecimento de que era um Pai, através da palavra, e das suas ações, através da cerimônia de lava-pés. E ele deixou bem claro essa questão da autoridade e como você deve exercê-la, né? Exatamente. Humildade, né? E precisamos, assim como o exemplo que Cristo nos deu. Cristo, ele sendo o Criador de todas as coisas, o soberano do universo,
né? Ele se esvaziou de si Isso. e se fez humilde, servo humilde. Ele lavou os pés. Antigamente, naquela época, Na cultura, né? quando você ia para uma casa onde tinha um banquete, tinha um servo ou um escravo, né? O servo era um empregado, o escravo era um escravo que era propriedade do dono, né? Então, havia ou um escravo ou um servo que vinha ali lavar os pés dos convidados. Cristo, ele se fez um escravo, se fez um servo ali de todos. Ele lavou os pés dos discípulos, né? Mostrando para a gente que nós devemos ter humildade. Ele mesmo falou, o servo não é maior do que o Senhor. Então, se o Senhor se fez servo, vocês também têm que Seguir o exemplo. seguir o exemplo. E nessa parte aqui de domingo, eu gostei muito aqui, a parte final, aqui, falando sobre a cerimônia do lava-pés, que depois viria a Santa Ceia. No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados para o serviço e não para o engrandecimento próprio. Seguindo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por esse significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. A gente sabe que nem todos os segmentos cristãos, eles praticam esses dois atos, né? Sim. A cerimônia do lava-pés com a Santa Ceia. A maioria só mesmo a ceia, né? A Santa Ceia, mas o lava-pés. Mas Jesus falou que ele deixou isso para a gente fazer. Então, a igreja mesmo, a igreja bíblica, ela tem que ter esses dois componentes, tanto o lava-pés e depois a Santa Ceia. Exatamente. E Jesus deixou a autoridade com os discípulos. Falou, dou autoridade para vocês. Agora tenham sabedoria para poder utilizá-la. Porque se utilizar da forma errada, dentro do contexto da lição de que é revelar quem é Deus, as pessoas se tornarão cegas. Porque se exercer autoridade com força, com egoísmo, a pessoa nunca vai conseguir enxergar Deus verdadeiramente como ele é. Exatamente. E aí por isso que hoje a imagem de Deus que é pregada por aí é distorcida. Né? Distorcida demais. Porque uns pregam um extremo, outros pregam outro. Uns pregam o Deus tirano, um Deus que você é como... Ele castiga, né? Julga, pune, né? Eu esqueci o nome do pregador bem conhecido, que ele escreveu até um livro, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu acho que era... Eu não vou lembrar o nome do autor, não. Então, um Deus irado, um Deus que ele pune você, qualquer vacilo que você der, ele vai lhe punir, né? E também tem aqueles que falam assim, não, meu amigo, você pode fazer o que você bem quiser, Deus é misericordioso, ele vai te perdoar, ele não está nem aí para isso, não. Então, a imagem de Deus que é apresentada hoje em dia é uma imagem distorcida. Distorcida. E não podemos fazer isso, nós temos que pregar o Deus verdadeiro, um Deus que ele é amor e misericordioso, mas é justiça. Inclusive, a lição do próximo trimestre fala sobre isso, né? Isso. O amor e a justiça de Deus. E tem uma coisa também, viu, gente? Às vezes a pessoa erra, né? Sabe o caminho, decide seguir suas próprias vontades de certa forma e acha que as consequências daquilo é Deus que está cruelmente lhe punindo. Na verdade, eu acho que não é bem por aí. Se nós estamos aqui neste mundo e tudo tem suas consequências, se você... determinado ponto você erra, a própria vida, o próprio, vamos falar assim, né? É meio clichê, mas o seu destino ali, das decisões que você toma, as consequências já vão ser aquelas. Se tem uma pedra no meio do seu caminho, você anda de cabeça alta, você vai tropeçar. Então, assim, de certa forma, a gente tem que parar para analisar que Deus ele pode realmente punir o ser humano pelos seus atos. Realmente, de forma espiritual, isso pode acontecer. Mas os seus atos vão gerar consequências boas ou ruins das decisões que você toma. E a gente não pode pegar tudo e colocar só sobre as costas de Deus ou sobre as costas de Satanás também, porque Satanás ele vai influenciando, e Deus vai influenciando também. As consequências das decisões, o inimigo de Deus vai levar vantagem ou o próprio Deus vai levar vantagem na situação, né? Ou seja, o que Deus faz é simplesmente permitir que recebamos sobre nós as consequências das nossas atitudes e de nossas escolhas. Exatamente. E dentro desse processo, depois da ausência dele, poderia provocar nos discípulos, até nós nos dias que nós vivemos hoje, um processo e algumas situações que farem com que a gente passasse situações de angústia, de tristeza, ou até mesmo de dúvida ou questionamento. Então, ele sabendo disso, ele falou aquela famosa frase, está lá em João 14, né? Que ele iria preparar um lugar, mas que ele voltaria, né? A promessa. Demonstrando de que, independentemente do momento que a gente está vivendo, de angústia, talvez alguém em casa está passando por uma situação dessa, né?
dúvida, angústia e desespero. E Jesus, com essas palavras, ele quis dizer apenas que a gente confiasse nas promessas que ele fez, porque a gente é sabedor de quem as fez. Um Deus eterno, que ama, que cuida, que estabelece seus padrões, mas que ele tem o cuidado de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, quando ele fala, eu voltarei, né, ele está dando uma certeza de que ele vai cumprir todas as promessas, porque foi Deus que o fez. Deus é perfeito, ele é honesto, ele é a própria verdade, ele cumpre. Se ele falou, ele faz, né? A gente precisa E estabelecer outra coisa também que a gente tem que entender, né? Só tem sentido a primeira vinda de Jesus com a segunda. Sim. Só tem sentido com a segunda. A primeira vinda só tem sentido. Por quê? Porque a primeira vinda de Jesus, muitas pessoas assim têm dúvida. Por que Jesus é a primeira vez, essa primeira vez? Jesus é a primeira vez para pagar o preço do nosso pecado, para nos dar o penhor da salvação. Mas é um processo, o plano da salvação é um processo. Por isso eu convido a vocês, se vocês quiserem estudar mais detalhadamente sobre o plano da salvação, nós temos estudos específicos que falam sobre isso aí. Mas aqui, resumido, a minha aqui, né, por causa do tempo, a morte de Jesus foi suficiente para o perdão do pecado de toda a humanidade. Mas só que é um processo que é descrito através do quê? De todo o sistema do santuário, né? Então, existiu o santuário na terra aqui, do povo de Deus. Esse santuário veio ser destruído no ano 70, né? Mas só que todas as funções que eram executadas nesse santuário por seres humanos e limitados foram todas transferidas para Jesus no santuário celestial. Então, Jesus lá, quando ascendeu ao céu, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é a lâmpada, a luz do mundo, ele é o pão da vida e ele é também o nosso justo e reto juiz. É isso ou não é? Que ensina o santuário. Não é? Então a gente tem que entender isso. E essa promessa da volta de Jesus está conectada a tudo isso, esse processo que está em andamento. Eu, irmãos aqui, vocês que estão nos ouvindo, o que a gente tem que entender? Nós estamos em pleno Yom Kippur celestial. Exatamente. Yom Kippur o quê? Dia da expiação. Dia da expiação. Dia do quê? Do juízo. Exatamente. Então nós estamos em pleno juízo. Então, quando Jesus terminar a sua obra no santuário celestial, ele vai cumprir essa promessa que está em João 14, 1 a 3, né? Que ele voltaria outra vez. A primeira vinda só tem sentido com a segunda vinda. Isso é verdade mesmo, viu, Messias, que tu falou, porque assim, nesse período da expiação, né, o cordeiro já havia sido morto, mas só que o bode necessitaria ser solto no deserto para ficar sozinho, né? Isso. Glória a Azazel. Isso. Então, assim, quando Jesus Cristo vier com poder e grande glória, que já vai ter sido consumado toda a salvação de todos os seus filhos, aí vem o cumprimento do milênio, né? E, como diz em Apocalipse, em que o bode, no caso Satanás, no período do milênio, vai passar 1000 anos sozinho, sem ter ninguém para tentar. A mesma coisa que ocorria com o bode Azazel, né? É por isso que ele sintetiza tudo isso na famosa frase, né? Eu sou o caminho, A verdade e a vida, né? O fato de Jesus estar onde ele está e fazendo o que ele está fazendo, unicamente só converge para que ele é o único caminho entre o ser humano e Deus pelo próprio processo, né? Mas ele também é a verdade e ele é a vida. E se a pessoa estiver dentro do processo que ainda cria dúvidas e ela ainda está meio no emaranhado de tudo, é como se fosse, exemplo, tudo que a pessoa está vivendo, as dúvidas, as angústias, é como se fosse um QR Code. Que ela está tentando decifrar o que é. Jesus é esse leitor do QR Code, que vai lá e traduz tudo aquilo que a pessoa está tendo dificuldade de entender, né? Como sendo o caminho. Mas a verdade também é importante, porque diante de um mundo, como a gente até conversou aqui nos bastidores iniciais, dentro de um contexto humano hoje, onde cada um tem sua verdade, ou nada é uma verdade absoluta, Jesus também se apresenta como sendo a única verdade absoluta em que nós devemos nos apegar e crer. Messias colocou um ponto aí bem interessante e muitos irmãos têm dúvidas. Na verdade, eles não têm dúvidas, eles acreditam de forma equivocada, a meu ver, sobre o seguinte: não, a morte de Cristo era o bastante. Sim, a morte de Cristo foi o bastante. Só que era uma das etapas. Faz parte do processo, né? A morte de Cristo foi suficiente. Isso. Tudo que precisava para o ser humano ser salvo, Cristo fez na cruz. Só que o restante da etapa
ele foi cumprir no céu, como o Messias bem colocou. Se não fosse assim, por que Jesus não... só a morte, se só precisasse Jesus morrer na cruz, Suficiente, né? e foi suficiente, mas se fosse só a questão da morte na cruz, após a ressurreição ele já teria implantado o seu reino, acabado com o reino das trevas, enfim, Isso. a gente já estaria no céu, salvos, enfim. Mas a morte de Cristo foi a primeira etapa. Ele morreu pagando nosso pecado. Ele foi, por isso que ele diz aqui em João, eu vou preparar-vos o lugar. Então, a morte de Cristo foi uma etapa, agora ele está preparando o lugar para a gente lá no céu, fazendo o quê? Intercedendo por nós, julgando cada caso e dando cada um o seu galardão. Por isso que ele fala assim, virei e darei cada um o seu galardão. Então, ele está cumprindo a segunda etapa do plano da redenção. Isso. A primeira foi a morte dele na cruz, e a segunda é o que ele está fazendo lá no céu. Se não fosse essa segunda etapa, ele já teria vindo há muito tempo. Logo após a morte e a ressurreição dele, ele já teria vindo e cumprido toda essa parte de salvação do ser humano. Mas ele não veio ainda justamente porque ele está cumprindo a segunda etapa. Primeiro foi como nosso sacerdote, depois agora como sumo sacerdote. Não é isso, Messias? Isso. E assim que ele cumprir essa etapa de sumo sacerdote, ele vem dar para cada um o seu galardão. E o curioso aqui, e quem pode nos responder é aqui Pedro, porque Jesus não veio, né? Vamos ver aqui. Exatamente. É rapidinho. Diz que é necessário respeitar os processos, né? Esse versículo do Messias diz que é necessário respeitar os processos. Olha o que Pedro fala aqui, ó. Em 2 Pedro, aqui, Pedro 3 aqui, ó. Versículo 9. 3:9. 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando as pessoas se arrependerem, Jesus vai voltar. Isso Exatamente. vai acontecer com a pregação do Evangelho em todo o mundo. Exatamente. É isso mesmo. Amém. Então isso mostra pra gente que só há um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é o caminho porque é o caminho que leva ao Pai. Ele é a verdade que ele ensina sobre o Pai. E ele é a vida que foi derivada, não. É a vida que existe nele e no Pai. E no Espírito Santo, que a divindade, né? Triuno. A vida Então é não doada, tem né? outro caminho. É Jesus. O Isso. caminho é Jesus. Porque o que a gente tem que entender? Hoje tem essa noção do pluralismo religioso, sabe? Falando que todos os caminhos chegam a Deus, até um líder bem visto e bem quisto aí afirma sobre isso aí, que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus exclui toda essa possibilidade. Só Jesus, só a palavra de Deus, que são as escrituras sagradas, que a gente já comentou aqui, que não é filosofia, não é ciência, não é medicina, nada disso vai nos dar salvação. Só Jesus. Só Jesus é a vida da qual precisamos, que o pecado quer nos tirar. E o inimigo está fazendo de tudo para que você não tenha acesso a essa verdade, ou que você tenha acesso, mas você não tenha a compreensão adequada para você tomar uma decisão firme e enxergar da forma adequada para você ficar firme. Principalmente agora no contexto de que a gente está passando, né? Essas situações aí. Isso é perigoso porque ou exclui Jesus, Sim. ou então coloca outros meios ou outras pessoas para atribuir aquilo que somente é de Cristo. É E isso. por que Cristo é a verdade absoluta? Porque ele esteve com o Pai, ele tem a essência do Pai, ele é único intimamente, juntamente com o Espírito Santo, ligado ao Pai constantemente. Exatamente. Por isso que ele é a verdade absoluta e somente ele é o caminho e não há nada fora disso. Então Isso. é muito perigoso essas questões de dizer que existem caminhos aí que levam a Caminhos. Deus, né? E Salomão diz que há caminhos ao homem, parece caminhos Direito. corretos, mas são caminhos que levam para a morte. morte. Salomão estuda sobre isso. Né? Então, É por isso que eu fiz o Muito, apelo para os muito, irmãos aí muito perigoso. examinar, porque muitas vezes tem pessoas que passam a vida toda. Vamos pegar o exemplo de Paulo. Antes de se tornar Paulo, era Saulo. Isso. Saulo, ele combatia os cristãos, perseguia, e até no caso de Estevão, ele compactuou com a morte de Estevão Sim. ali. Ele acreditava que ele estava no caminho certo. Ele é convicto, né, da sua... Ele era convicto, ele era aguerrido ali naquele combate, porque ele achava que estava defendendo o caminho correto. Sim. Mas ele estava totalmente equivocado. Então tem pessoas que passam a vida toda, né,
Minha avó dizia assim, eu nasci católica, eu vou morrer católica. Eu não estou fazendo crítica a nenhum católico, não, só estou dando um exemplo. Sim, Eu nasci católica, eu vou morrer católica. Só que ela não entendia nada do que era o catolicismo, não conhecia outras verdades, sim. além do catolicismo. Então, você pega aí pessoas que nasceram no catolicismo e acha que é a única religião verdadeira, mas ela não tem base bíblica para isso. E como Ed disse, e Messias também está falando aqui, Cristo é a verdade e a palavra dele é a verdade. Por isso que ele diz, santifica-os Na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, sua fé tem que ser baseada pela Bíblia, não por tradicionalismo, ou por qualquer outra situação que não seja Bíblia. Então, se você está numa fé que não é baseada na Bíblia, você está no caminho errado, infelizmente. E o que a gente entende a respeito disso? Se Isso nós é conhecemos bem radical. O cristianismo é radical. Se a gente conheceu através das Escrituras que Jesus ele nos mostrou verdadeiramente quem é o Pai, para a gente conhecer Jesus verdadeiramente quem Ele é por meio das Escrituras. Se Jesus revelou a Deus que é o Pai, as Escrituras nos revelam quem é o Filho, Jesus Cristo. Então você vê que isso está tudo intimamente ligado e forma uma linha só. O nosso tempo, infelizmente, já foi, já acabou. Aí a gente tem que rapidamente fazer as nossas considerações finais para a gente finalizar a recapitulação de hoje. Não é só o que eu deixo para quem está em casa, né? Acho que é o mesmo que a gente tem na nossa essência aqui quando a gente estuda as Escrituras, né? Na verdade, a gente não quer ser enganado nem por ninguém, nem por nada. Todo mundo quer seguir o caminho correto. E a gente, ao estudar essas Escrituras aqui, a palavra de Deus, a gente entende que verdadeiramente Jesus é o único caminho. E mais, ele é um caminho seguro e correto que nos leva de volta aos braços do nosso Pai Eterno. Então a gente precisa confiar naquilo que ele fez, naquilo que ele falou, e por meio da fé aguardar as promessas que ele tem para aqueles que creem, para aqueles que acreditam no retorno dele aqui, para que nos devolva verdadeiramente aos braços do nosso Pai. Nossos olhos verão verdadeiramente a Deus como ele é, assim como eu tinha essa convicção, né? Um dia ele veria o seu Redentor face a face. Muito bem. Isso. Eu vou finalizar aqui uma partinha de quinta-feira, que eu sei que ele vai finalizar com a parte de sexta-feira. Deixa pra vaga de sexta, tá? De sexta é de vaga. Diz aqui, as Escrituras e a verdade, logo no finalzinho. A Bíblia não é um livro didático de ciências. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro. Contudo, faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta, a luz que nos permite enxergar. Sem ela, falando aqui das Escrituras Sagradas, que é a fonte da verdade absoluta, sem ela estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus e da nossa própria existência também, sabia? Até a nossa própria existência está em jogo nisso aqui, né? Do seu papel no universo, da nossa origem e do significado da vida e do futuro de tudo que existe. Amém. Então, é a palavra de Deus, é a fonte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem para onde correr. E só Ele vai nos levar para os braços do Pai novamente. Você falou do caminho, eu vou falar da luz. É sexta-feira, não? Fala aqui bem assim, no Desejado de Todas as Nações, página 371. A irmã Watt relata bem assim: era de manhã, o sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras, seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando para ele, disse: eu sou a luz do mundo. Não tem para onde correr, né? Deus, ele viu todas as brilhantes pedras ali que existiam no santuário, mas ele ainda assim falou: eu sou a luz do mundo. Isso. Muito bem. De fato, a palavra de Deus é a verdade. Isso é incontestável. Você pode não acreditar, mas é a verdade. Eu desafio você, pegue um livro de biologia, que foi escrito há 40 anos atrás. Estude esse livro de biologia e faça um vestibular. Eu garanto que você vai perder. Porque o que era verdade na biologia há 40 anos atrás, hoje não é mais. Não é, não. Agora pega esse livro aqui. Ele foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. 2, 3.000 anos, 4.000 anos. Ele começou a ser escrito. Tudo que está aqui é verdade. Não mudou nada. Algumas coisas você não compreende, né? Lá em Gênesis é dito que havia um só continente.
havia uma só porção seca. 3, 4 mil anos depois, vieram descobrir, a ciência veio descobrir que realmente existia a Pangeia. A Pangeia. A Bíblia já dizia isso há mais de 3, 4 mil anos atrás. Então, fique com a palavra de Deus, que é a verdade imutável. Eu costumo dizer o seguinte, como o Messias colocou, existem coisas na Bíblia que não estão bem claras para a gente, e Wagner também falou, não podemos bater o martelo. Não. Né? Não podemos. Agora, tem declarações na Bíblia que é assim, declaração de Deus e é verdade imutável. Então, se há uma declaração clara de Deus, assim diz o Senhor, você deve acreditar, porque é a verdade e é imutável. Deus não muda, e a palavra dele também não. Então, fique com a verdade. Cristo prometeu que ele vai voltar e ele virá, muito em breve, para buscar a mim e a você. Então, que você e sua família estejam preparados para esse dia. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e sua família, e até o próximo estudo.